Quando vi as mensagens no telemóvel do meu marido Hugo, o meu coração parou. Não vou poder ver-te esta noite, amor. A minha mulher está em casa, dizia a mulher. Usei a máscara que me recomendaste para o cabelo. És fantástico, querido, continuava ela. As minhas mãos tremeram e o telemóvel caiu. 30 anos de casamento, 2 filhos, milhares de memórias. Tudo isso era uma mentira? Naquele momento tive uma ideia maluca. Uma ideia que transformou o que aconteceu depois num verdadeiro pesadelo. Encontrei online as máscaras capilares que a mulher tinha encomendado e enviei-lhe na mesma caixa um creme depilatório. Mas ainda não sabia como essa pequena vingança iria desencadear uma terrível cadeia de acontecimentos e transformar a minha vida num inferno. Se estiver a ver este vídeo, não se esqueça de mostrar o seu apoio. Goste, subscreva e escreva nos comentários onde ouviu a minha história. Vamos ver juntos quantos corações a minha história vai tocar. Chamo-me Marta Duarte. Tenho 50 anos, sou casada com o Hugo há 30 anos. Quando nos conhecemos, eu tinha 20 anos e ele 25. Encontramo-nos num café, apaixonamo-nos e casamos 6 meses depois. O Tiago e a Clara nasceram e formamos uma família perfeita. Deixei a minha carreira e tornei-me dona de casa. O Hugo ascendeu, tornou-se um advogado de renome e abriu seu próprio escritório. Tínhamos uma bela casa, fazíamos férias, parecíamos felizes. Os vizinhos invejavam-nos e diziam que éramos uma família perfeita. Os filhos cresceram, casaram-se e tivemos netos. Mas nos últimos 6 meses, o Hugo mudou. Chegava tarde, estava sempre com o telemóvel na mão, sorria enquanto olhava para o ecrã. Tenho uma reunião, dizia. Eu suspeitava, mas não tinha provas. Na cama, sentia-o distante. Já não fazíamos amor. Estou cansado e envelhecemos, dizia ele. Algo estava errado. Até que um dia ele esqueceu o telemóvel e foi tomar banho. O telemóvel vibrou. Chegou uma mensagem. Meu amor, dizia o nome com um emoji de coração vermelho ao lado. Abri. Centenas de mensagens, fotos, beijos, palavras românticas. Hugo estava abraçado a outra mulher. Beijando-a, deitado na cama, pareciam felizes. A mulher era jovem, loira, bonita, na casa dos 30, em boa forma, maquilhada, vestida com elegância. O nome dela era Sofia Ferraz, a nova assistente do Hugo. Ela tinha começado a trabalhar há 6 meses. Eles se aproximaram rapidamente, conversas, almoços, depois jantares, depois quartos de hotel. Vou me separar da minha mulher. Vou casar contigo, escreveu Hugo. Estou à tua espera, meu amor. Quero ficar contigo para sempre. Tu és tudo para mim, escrevia Sofia. Vamos encontrar-nos amanhã, vamos àquele restaurante e depois ao hotel, escrevia Hugo. Ótimo, mas primeiro tenho de usar a minha máscara capilar. Tu recomendaste-ma. É mesmo muito boa. Deixa o meu cabelo sedoso, escrevia Sofia. Os meus olhos escureceram. Sentei-me no chão. Não conseguia respirar. 30 anos. 30 anos dei tudo a este homem. A minha carreira, a minha juventude, os meus sonhos, o meu corpo. Tive 2 filhos, engordei, surgiram rugas no meu rosto, o meu cabelo ficou branco. Criei os filhos sozinha porque ele estava sempre a trabalhar, cuidei da casa, cozinhei, limpei, lavei roupa. Perdi os meus amigos porque não tinha tempo, abandonei os meus hobbies porque não tinha dinheiro e depois, quando tive dinheiro, não tinha tempo. Fiz tudo pelo Hugo, fiz tudo pela família dele. E agora ele ia deixar-me por uma jovem assistente? Hugo saiu do banho com uma toalha enrolada na cintura, o cabelo molhado, barbeado. O jantar está pronto? Estou com muita fome, perguntou. Atirei-lhe o telefone. Quem é esta? Hugo, quem é a Sofia? Perguntei levantando-me. O rosto de Hugo mudou, empalideceu, os olhos arregalaram-se, ele ficou paralisado. Marta,
Eu, como é que viste este telefone? Gaguejei. Explica, quem é esta mulher? Há quanto tempo me estás a trair? Há quanto tempo me estás a mentir? Gritei. Hugo olhou para mim, desesperado, sentou-se no sofá e colocou a cabeça entre as mãos. Há 6 meses. Sofia, minha assistente, começou a trabalhar recentemente. É jovem, inteligente, enérgica. Nós nos aproximamos. Desculpa, Marta. Eu sei que não devia ter acontecido, mas agora não consigo mais parar. Eu a amo de verdade, disse ele sem levantar a cabeça. Eu dei um tapa nele, uma bofetada forte e violenta. O rosto dele ficou vermelho, com a marca dos meus 5 dedos. 30 anos, 30 anos de casamento, 2 filhos, 3 netos. Como podes fazer-me isto? Como podes esquecer tudo tão facilmente? Disse eu com lágrimas a correrem-me pelo rosto. Não sei, Marta. Simplesmente aconteceu. A Sofia é diferente. É jovem, enérgica, apaixonada, entusiasta. Ela compreende-me, ouve-me, interessa-se por mim. Tu já não és a mesma. Envelheceste, mudaste, tornaste-te aborrecida. Tudo se tornou rotina entre nós. Pequeno almoço, jantar, televisão, dormir, repetidamente. A minha vida tornou-se monótona. Com a Sofia tudo é novo, emocionante, diferente, disse Hugo, levantando-se. Eu envelheci, eu tornei-me chata. 30 anos eu sacrifiquei tudo por ti. Não fiz carreira por ti, sempre corri atrás de ti, apoiei-te, fiquei em casa, cuidei dos filhos para que tivesse sucesso. E agora a culpada sou eu? Disse eu. Desculpa, mas os meus sentimentos mudaram. Quero ficar com a Sofia. Quero construir uma nova vida com ela. Temos de nos divorciar, Marta. Este casamento está morto, disse Hugo caminhando para o quarto. Divorciar-nos? Nunca. Vais deixar aquela mulher, se não conto a toda a gente. Aos filhos, aos sócios, aos clientes, a toda a cidade. A tua carreira vai por água abaixo. Gritei atrás dele. Hugo parou, virou-se e olhou para mim com frieza. Conta, já não me importo. Amanhã vou falar com o teu advogado. Os papéis do divórcio vão ser preparados. Este casamento acabou, Marta. Quanto mais cedo aceitares isso, melhor. Disse ele e entrou no quarto, fechando a porta. Naquela noite, não consegui dormir. Dormi no quarto de hóspedes, olhei para o teto e chorei. 30 anos. Tudo tinha significado. O nosso primeiro encontro, o nosso primeiro beijo, o nosso casamento, a nossa lua de mel, o nascimento dos nossos filhos, os seus primeiros passos, as suas primeiras palavras, a escola, a formatura, os casamentos. Tudo. Agora tudo era mentira? Hugo nunca me amou? Ele só me usou? Ele me via como uma máquina de fazer filhos, uma empregada doméstica, um acessório social. De manhã, Hugo levantou-se cedo, vestiu o fato e foi trabalhar. Nem sequer olhou para mim, não disse nada, como se eu não existisse. Fiquei na sala a pensar. O que iria fazer? Íamos mesmo divorciar-nos? O que diria aos miúdos? O que iriam o Tiago e a Clara pensar do pai? O que diriam os vizinhos? O que diriam as pessoas da igreja? Todos iriam saber? Iria ficar envergonhada? Então lembrei-me da Sofia, aquela mulher jovem e bonita que roubou o meu marido, aquela mulher que arruinou a minha vida, aquela mulher que destruiu o meu casamento de 30 anos. Eu tinha que fazer alguma coisa com ela. Eu tinha que me vingar. Mas como? Eu não podia bater nela, iria para a prisão. Eu não podia ameaçá-la, iria para a prisão novamente. Mas eu podia fazer alguma coisa, de forma inteligente, secretamente. Voltei a ligar o telemóvel do Hugo. A senha era a nossa data de nascimento, ele ainda não a tinha alterado. Li as mensagens da Sofia. Meu amor, essa máscara capilar é fantástica. O meu cabelo ficou realmente muito macio e brilhante. Como é que descobriste esse produto? Vou encomendar mais um igual. Adorei, dizia ela. Havia um link na mensagem.
Um site que vendia produtos orgânicos para o cabelo chamado Natural Beauty. Cliquei. A conta da Sofia estava aberta no telemóvel do Hugo. A senha estava guardada. A senha era muito simples. A data de nascimento e a inicial do nome dela. Entrei. A última encomenda estava em espera. 3 máscaras capilares premium, orgânicas, caras, cerca de 100 euros. Seria enviada amanhã. Chegaria a Sofia no dia seguinte. E naquele momento, o diabo sussurrou ao meu ouvido. E se eu cancelasse essa encomenda? E se enviasse outra coisa? Pensei. O que poderia enviar? Algo mau, mas que não deixasse rastros. Então me lembrei. Creme depilatório, forte, profissional, para pernas e corpo. E se você passar no cabelo? Todo o cabelo cairá. Todo. Completamente. Fiz uma pesquisa imediatamente. Havia creme depilatório da mesma marca, nas mesmas embalagens? Havia. O mesmo tamanho, a mesma cor da embalagem, apenas o rótulo era diferente. Encomendei pela internet, com entrega rápida, chegaria no dia seguinte. Cancelei a encomenda da Sofia. Fiz uma nova encomenda, cremes depilatórios, 3 unidades, para a boa namorada da Sofia. Foi aprovada. Sorri. Uma pequena vingança, inofensiva. Apenas os pelos cairiam e voltariam a crescer algumas semanas depois. Talvez ela usasse uma peruca de vez em quando. Não era nada demais. Mas ela aprenderia a lição. Aprenderia que não se deve escrever para o marido de outra pessoa. Veria as consequências de destruir um casamento. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. No dia seguinte, Hugo saiu cedo para o trabalho. Eu fiquei em casa, limpei a casa, lavei a louça, agi normalmente. A encomenda devia ter chegado a Sofia à tarde. Estava curiosa para saber o que aconteceria à noite. A Sofia usaria os cremes imediatamente? Quando é que ela perceberia? De manhã ou à noite? Às 7 da noite, o telefone tocou. Um número desconhecido. Atendi. É a Marta Duarte? Perguntou uma voz feminina, muito alta, histérica, quase um grito. Sim, sou eu. Quem é você? Perguntei. Sou Sofia Ferraz, a noiva do Hugo. O que me fez? O que me fez? O meu cabelo desapareceu, todo, completamente. Foi você que enviou aqueles cremes? Foi você? Gritou ela. O meu coração acelerou. Noiva? Hugo tinha pedido-a em casamento? Quando? Não sei do que está a falar. Que cremes? Respondi, tentando manter a calma. Não minta. Eu sei que foi você. A encomenda foi feita do telemóvel do Hugo. Verifiquei o sistema. Em vez de máscara capilar, veio um removedor de pelos. Eu não percebi. A caixa era igual. A etiqueta tinha letras pequenas. Eu não li. Passei no cabelo, entrei no chuveiro, esperei 10 minutos e quando enxaguei, meu cabelo caiu. Caiu aos montes. O ralo do chuveiro entupiu de cabelo. Minha cabeça ardia, coçava, doía. Corri para o hospital. O médico disse que era uma queimadura química, danos graves. Os folículos capilares estavam danificados. Agora fiquei careca, completamente careca. Vocês fizeram isso. Vocês são monstros. Vocês são psicopatas. Disse Sofia a chorar. O meu coração apertou, o meu estômago revirou. A minha intenção não era ir tão longe. Eu só queria que ela perdesse um pouco de cabelo, não todo, não ficar completamente careca. Eu só... Roubaram o meu marido, gritei. Eu não roubei. O Hugo amava-me. Foi escolha dele. Vocês não o faziam feliz. Ele escolheu-me. E o que vocês fizeram? Deixaram-me aleijada. Perdi a minha beleza. Perdi o meu cabelo. O Hugo vai ver-me assim. Vai sentir repulsa por mim. Estragaram tudo. E sabe o que vou fazer? Vou processá-la. Vou chamar a polícia. Lesão corporal grave. Agressão grave. Você vai para a prisão. Vai passar anos na prisão. Vou arruinar a sua vida, disse Sofia, desligando o telefone. O telefone caiu da minha mão. O que eu tinha feito?
Tudo estava fora de controle. Uma pequena vingança tinha se transformado em um desastre terrível. Sofia iria me processar. A polícia viria. Eu seria preso. Eu iria para a prisão? Nesse momento, a porta se abriu. Hugo tinha chegado, mas era muito cedo. Eram apenas 7h30. O seu rosto estava vermelho. Ele estava furioso, com os olhos arregalados. Marta, o que fizeste? A Sofia ligou-me e contou-me tudo. Mandaste-lhe um depilador? Sabes o que fizeste? Enlouqueceste? Gritou ele ao entrar na sala e ficar à minha frente. Ela roubou o meu marido, destruiu o meu casamento. Ela mereceu, respondi. Mereceu? Mandaste-a para o hospital, para as urgências. Os médicos disseram que ela tem queimaduras químicas graves, de 2º grau. O couro cabeludo ficou seriamente danificado, os folículos capilares morreram, talvez o cabelo nunca mais volte a crescer. O cirurgião plástico está a fazer uma consulta agora. Sabes o que fizeste? Isto é crime, crime grave, lesão corporal dolosa. Isso dá 3 a 5 anos de prisão, disse Hugo. Ótimo, pelo menos ele vai ficar longe de ti agora. Ficou careca, tu não o queres mais, eu disse. Não, pelo contrário, ele ama-me ainda mais agora. Eu estou a apoiá-lo, estou ao lado dele, estou a pagar o tratamento, vou comprar-lhe uma peruca, ele vai receber apoio psicológico. E tu? Tu és apenas uma mulher ciumenta, louca, perigosa, psicopata? Conheço-te há 30 anos, mas hoje estou a ver a tua verdadeira face pela primeira vez. Tu és um monstro, Marta. Disse Hugo. A minha verdadeira cara? Fui fiel durante 30 anos. Apoiei-te todos os dias. Cuidei da tua casa. Criei os teus filhos. Tu traíste-me. Dormiste com outra mulher. Pediste-a em casamento. E a culpada sou eu? Disse eu. Sim, és culpada, porque és agressiva. A Sofia vai entrar com o processo amanhã de manhã. Ela vai mandar prender-te. E eu vou apoiá-la em tudo, vou testemunhar contra ti, vou acelerar o processo de divórcio. O meu advogado está a preparar os documentos. Vou sair desta casa agora mesmo. Não quero ficar nem mais um minuto contigo. És perigoso. Quem sabe o que podes fazer comigo? Disse Hugo, correndo para o quarto. Não vás. Hugo, por favor, vamos conversar. Vamos encontrar uma solução, disse eu, correndo atrás dele. Não há mais nada para conversar. Acabou, Marta. Tudo acabou. 30 anos foram por água abaixo. Tu arruinaste tudo, disse Hugo, pegando na mala e começando a arrumar as suas coisas. Em 10 minutos, ele encheu 2 malas. Fatos, camisas, sapatos, kit de barbear, tudo. Levou as malas até a porta. Amanhã venho buscar o resto das minhas coisas. Não toques nelas. O meu advogado entrará em contato contigo. Se cooperares, tudo será mais fácil. Se não cooperares, nos vemos no tribunal, disse ele ao sair pela porta. Hugo, gritei. Ele virou-se e olhou para mim pela última vez. Vemo-nos no tribunal, Marta. Espero que a vida na prisão lhe faça bem, disse ele e fechou a porta. Fiquei sozinha. O silêncio era sufocante. Não conseguia respirar. O que tinha feito? O Hugo tinha se ido embora. A Sofia ia processar-me. Tudo estava arruinado. 30 anos de casamento tinham desaparecido num instante. Espera um minuto, não percas este detalhe. Informei imediatamente os meus filhos. Liguei para o Tiago e contei-lhe tudo, chorando. A traição do Hugo, a Sofia, a pomada depilatória, as ameaças, o tribunal, a saída do Hugo de casa. O Tiago ficou chocado. Mãe, o pai está a trair-te? Há 6 meses? Não acredito. O pai não é esse tipo de homem, disse ele. É verdade, filho. E eu fiz uma coisa terrível. Vinguei-me, mas perdi o controlo. A mulher ficou completamente careca. Ela vai processar-me, disse eu. O quê? O que fizeste? Mandaste-lhe um creme depilatório? Mãe, isso é uma loucura. Isso é crime.
Aquela mulher pode mandar-te para a prisão. Estou a falar a sério, a pena de 3 a 5 anos de prisão para coisas assim, disse Tiago em pânico. Eu sei, filho, mas eu estava muito zangada. 30 anos de casamento foram destruídos. O teu pai está a trocar-me por uma assistente jovem. Eu não aguentava mais. Não consegui controlar a minha raiva, respondi. Mãe, a violência nunca é a solução. Nunca. Agora está tudo pior. O pai foi-se embora. Aquela mulher vai processar-te. Podes ir para a prisão. A nossa família vai ficar destruída. O que vou fazer? O que vou dizer no meu trabalho? O que a Clara vai dizer na escola? O que os netos vão dizer? Disse Tiago. Liguei para a Clara e contei-lhe tudo. A Clara chorou. Mãe, por que é que o pai está com outra mulher? Por que é que ele nos abandonou? Por que é que destruiu a nossa família? Perguntou ela. Não sei, querida. As pessoas mudam. O teu pai mudou. Ele já não nos quer, respondi. E o que fizeste, mãe? Mandaste mesmo um depilador para aquela mulher? Perguntou ela. Sim, cometi um grande erro. Agora vou ter de arcar com as consequências. Respondi. Mãe, tens de contratar um advogado imediatamente. Isto é sério. Amanhã de manhã, a primeira coisa que fazes é procurar um advogado, disse Clara. Eles estavam certos. Eu precisava contratar um advogado. Tiago recomendou um amigo advogado, especialista em processos criminais. Na manhã seguinte, marquei uma consulta e fui lá. O advogado Ricardo Fonseca, com cerca de 50 anos, era um homem experiente e sério. Expliquei a situação. Ele tomou notas e franziu a testa. Senhora Duarte, isto é muito grave. É um crime de agressão dolosa. Sofia Ferraz ficou completamente careca, com queimaduras de 2º grau, e os médicos dizem que pode haver danos permanentes. A pena pode chegar a 3 anos de prisão. E com certeza será aberto um processo de indemnização, que começará em 100 mil euros, talvez mais. Trauma psicológico, perda de futuro, despesas médicas, tudo incluído, disse o advogado. A minha cabeça girou, os meus olhos escureceram. 3 anos? 100 mil euros? Onde iria arranjar esse dinheiro? Mas não era minha intenção ferir, só queria assustar um pouco, disse eu. Mas houve ferimentos graves. O resultado é muito grave. Isso conta como intenção no tribunal. Mas vamos defender, claro, trauma emocional, confusão mental temporária. Primeiro crime, arrependimento. Talvez a pena seja reduzida, talvez adiada. Mas é impossível escapar completamente. Você receberá uma pena com certeza, disse o advogado. O que devo fazer? Perguntei. Espere. A Sofia vai recorrer ao tribunal. A polícia virá recolher o seu depoimento. Fique calmo, colabore, mostre arrependimento. Eu preparo a defesa, represento-o da melhor forma possível no tribunal. Mas o resultado não é garantido, disse o advogado. 2 dias depois, a polícia chegou à minha porta às 8 da manhã. 2 polícias, uma mulher e um homem. É a Marta Duarte? Perguntou o polícia. Sim, sou eu, respondi. Está detida, por agressão dolosa a Sofia Ferraz. Por favor, estenda as mãos, disse o polícia tirando as algemas. Colocaram-me as algemas, que eram frias, de metal e apertadas. Levaram-me para o carro, para o banco de trás, onde havia uma grade. Os vizinhos assistiram da janela, cochicharam e apontaram. Fiquei envergonhada, humilhada. Levaram-me para a esquadra e interrogaram-me. Enviou creme depilatório a Sofia Ferraz, causando a queda total do cabelo dela. Confessa? Perguntou o detetive Davis. Sim, enviei, mas o meu objetivo não era ferir, apenas assustar um pouco. Respondi. Por que enviou? Qual foi a motivação? Perguntou ele. Por quê? Porque ela está com o meu marido. Eles têm um relacionamento há 6 meses. O meu marido está a deixar-me por causa dela. Fiquei muito zangada. Cometi um erro.
Estou arrependida, respondi. Arrependimento não é suficiente. Houve lesões graves. Sofia Ferraz perdeu todo o cabelo. O couro cabeludo ficou gravemente danificado. Ela está imune a ser tratada por um cirurgião plástico e a recuperação será longa. O processo judicial vai começar. A audiência de fiança é amanhã de manhã, disse o detetive. Passei a noite sob custódia. A cela era fria, úmida, escura, assustadora. O lavatório estava sujo, a cama era dura, o cobertor era fino. Não consegui dormir, chorei, tremi. Como cheguei a este ponto? Um erro, um momento de raiva, arruinou a minha vida. Na manhã seguinte, houve a audiência. O juiz ouviu a situação, leu o depoimento de Sofia, viu as fotos. Sofia careca, marcas de queimaduras, relatórios hospitalares. O juiz estava sério. A fiança é de 50 mil euros, disse o juiz. 50 mil euros, muito dinheiro. Tiago e Clara pediram empréstimos e pagaram ao banco, com cartões de crédito. Fiquei em liberdade, mas o processo continuaria. A data do julgamento era 3 meses depois. Quando voltei para casa, estava vazia. Hugo tinha levado as suas coisas e ido embora. Os armários estavam vazios, as gavetas vazias, a casa de banho vazia. Só restava um bilhete na mesa, escrito a azul em papel branco. Marta, este casamento acabou. Os papéis do divórcio estão a caminho do meu advogado. Assina, por favor. Não quero discutir, não quero ir a tribunal, só quero que isto acabe. Agora estou a viver com a Sofia. Estou a apoiá-la neste momento difícil. Comprei-lhe uma peruca, marquei-lhe terapia, estou ao lado dela. Espero que esteja ciente do que fizeste. Arruinaste a vida de uma mulher. Estivemos juntos por 30 anos, mas hoje percebi que não te conheço. Não nos veremos mais. Os advogados conversarão. Assinado, Hugo. Rasguei o papel, fiz pedaços e joguei no chão. Hugo tinha ido embora. 30 anos tinham desaparecido. A minha casa estava vazia, a minha cama estava vazia, a minha vida estava vazia. Mas ainda não viste a maior surpresa. Uma semana depois, a notícia foi divulgada. Um jornalista descobriu a história através de fontes e relatórios policiais. A manchete era: mulher ciumenta arrancou o cabelo da rival, vingança terrível. A minha foto estava em todo o lado, o meu nome estava em todo o lado. A história era contada em detalhes. Os canais de televisão noticiaram. Mulher que terminou um casamento de 30 anos enviou um depilador à amante do marido, disseram. Especialistas comentaram, psicólogos analisaram, juristas explicaram. As redes sociais explodiram. Fui trending topic no Twitter durante um dia inteiro. Os comentários eram cruéis, impiedosos. Mulher monstruosa, mande-a para a prisão. Pobre Sofia, que culpa ela tinha? Psicopata, deve ser isolada da sociedade. Espero que ela passe muitos anos na prisão. O marido tem razão, é preciso fugir de uma mulher assim. Milhares de comentários negativos, dezenas de milhares. Fui linchada, recebi até ameaças de morte nas mensagens. Havia loucos que escreviam, vamos matar-te. Denunciei à polícia, mas eles disseram, as redes sociais são assim, acostume-se. O Tiago teve problemas no trabalho. O patrão chamou-o. Tiago, o que a tua mãe fez prejudica na imagem da nossa empresa. Os clientes ligaram a perguntar se o filho daquela mulher trabalhava aqui. Reclamaram. Infelizmente, vamos dispensar-te temporariamente até que a situação se resolva, disse o patrão. Houve um problema na escola da Clara. O diretor da escola chamou-a. Clara, os pais reclamaram, entregaram uma petição. Disseram, a filha de uma mulher assim não pode ser professora, é um mau exemplo para os nossos filhos. Lamento, mas vamos afastá-la temporariamente até que a atenção da mídia passe, disse o diretor. Os meus filhos estavam a sofrer por minha causa.
Estavam a perder os seus empregos, a sua reputação estava a ser manchada. Mãe, por que fizeste isso? Por que não te controlaste? Por que não te limitou a divorciar-se? Por que se vingou? Agora estamos todos a afundar-nos, disseram eles. Eu não tinha resposta. A raiva tinha me dominado, não tinha pensado nas consequências. Só existia aquele momento, aquela raiva, aquela dor. Não pensei com sensatez. O dia do julgamento chegou 3 meses depois. A sala estava cheia, jornalistas, câmaras, curiosos, acompanhantes do julgamento. A Sofia chegou, usava uma peruca, castanha, comprida, lisa. Não parecia cabelo verdadeiro, era óbvio que era sintética. Hugo estava ao lado dela, segurando-lhe a mão, apoiando-a. Ele nem sequer olhou para mim. Sofia subiu ao banco das testemunhas e prestou depoimento. A minha vida foi destruída por causa daquela mulher. Perdi o meu cabelo, perdi a minha autoconfiança, perdi a minha felicidade. Agora, não consigo mais olhar-me no espelho. Todas as manhãs acordo, vejo a minha cabeça careca e choro. Uso uma peruca, mas sinto que é sintética. Hugo ainda me ama, mas sei que já não sou a mesma. Perdi a minha beleza. Vou ao psicólogo 2 vezes por semana. Tomo medicamentos para a depressão. Tive de deixar o meu emprego, não suporto os olhares das pessoas. Tudo por causa da Marta Duarte. Foi ela que me fez isto. De propósito, planeado, por vingança. Eu só amava o Hugo, nada mais. É crime amar, disse Sofia em lágrimas. As fotos foram mostradas ao júri. A cabeça careca de Sofia, o couro cabeludo queimado, as marcas de queimaduras, os relatórios hospitalares, as notas do médico. Era horrível. O meu coração apertou. Fui eu que fiz isso? Sim, eu. O dermatologista testemunhou. A paciente sofreu queimaduras químicas graves, de 2º grau. Os folículos capilares foram danificados, muitos morreram. 85% dos cabelos não voltarão a crescer. Os restantes 15% crescerão fracos, finos e pouco saudáveis. Pode ser necessário um transplante capilar, que é caro, difícil e demorado. O impacto psicológico é enorme, especialmente em mulheres jovens, para quem a perda de cabelo é traumática, disse o médico. O meu advogado defendeu-me. A minha cliente viu o seu casamento de 30 anos desmoronar-se. O marido abandonou-a, ela sofreu um colapso emocional, depressão, ansiedade, agiu num momento de raiva, sem pensar nas consequências. Está muito arrependida, chora todos os dias, pede perdão. É a sua primeira infração, nunca tinha ido à polícia antes. É uma cidadã exemplar, contribui para a sociedade, criou os filhos, cuidou da família. Um erro, uma decisão errada, não deve arruinar a sua vida, disse o advogado. Mas o promotor foi muito severo. Foi um ataque premeditado e intencional. O sistema de encomendas foi hackeado, a senha foi quebrada, a encomenda foi cancelada e uma nova foi criada. Um produto prejudicial foi cuidadosamente selecionado. Um ato de vingança completo. As consequências são graves. A vida de uma jovem foi arruinada. A sua beleza se foi, a sua autoconfiança se foi, a sua carreira se foi. Marta Duarte deve ser punida, a sociedade deve ser protegida. Pedimos 3 anos de prisão, disse o promotor. O júri retirou-se, deliberou e voltou 2 horas depois. Culpada, disseram. Os meus joelhos cederam. Eu ia cair no chão, mas o advogado segurou-me. Eu tinha sido considerada culpada. Agora viria a fase da sentença. O juiz falou longamente. Senhora Duarte, o júri considerou-a culpada. Eu concordo. O que fez é inaceitável, imperdoável. Causou danos intencionais a uma pessoa. Mas é o seu primeiro crime. Mostrou arrependimento. As circunstâncias são compreensíveis. Condeno-a a 1 ano de prisão, suspenso, com liberdade condicional por 3 anos. Terá de pagar
150 mil euros de indemnização a Sofia Ferraz. 6 meses após o início do pagamento, 50 mil euros. E o restante em prestações ao longo de 2 anos. Terá de fazer terapia psicológica obrigatória e concluir um curso de gestão da raiva. E não se aproximará a menos de 100 metros de Sofia Ferraz. Caso contrário, a pena de prisão será aplicada, disse o juiz, batendo com o martelo. A prisão foi suspensa, mas a indemnização era astronômica. 150 mil euros. 50 mil euros em 6 meses. Onde iria arranjar esse dinheiro? Tinha algumas poupanças, mas eram cerca de 30 mil euros. Não era suficiente. Tivemos de vender a casa. Aquela bela casa com jardim, cerca branca, onde vivi 30 anos. Uma casa cheia de memórias. A casa onde passei a primeira noite com o Hugo. A casa onde criei os meus filhos. Aniversários, natais, Natal, tudo estava lá. Vendemos, mas não foi suficiente. A casa rendeu apenas 100 mil euros e depois de pagar as dívidas, restaram 80 mil. Tiago e Clara ajudaram. Ambos deram 10 mil euros. Eles pediram empréstimos, cartões de crédito, banco. Foi difícil, mas eles deram. Reunimos 50 mil euros e pagamos a Sofia. Eu pagaria os 100 mil euros restantes em 2 anos. Como? Eu não sabia. Mudei-me para um pequeno apartamento. Um bairro ruim, um prédio velho, um único quarto, uma pequena cozinha, um pequeno banheiro. Não era nada comparado à minha antiga casa. Mas eu não tinha escolha. O aluguel era barato, 500 euros por mês. Tentei arranjar emprego, mas a minha reputação estava arruinada. Era conhecida na internet como a mulher que fazia depilação. Fui a entrevistas de emprego e perguntaram-me: é você aquela mulher? Lamentamos, mas não podemos contratá-la, diziam. Por fim, encontrei um emprego como caixa de supermercado. Era um supermercado pequeno, como uma mercearia de bairro. O patrão era idoso, não se interessava pela internet e não me conhecia. O salário era o mínimo, 10 euros por hora, 40 horas por semana, 1.600 euros por mês. Depois de pagar a renda, restavam 1.000 euros para comida, contas e transportes. Estava a passar por dificuldades. Não conseguia pagar a indemnização. O advogado da Sofia ligou-me. Senhora Duarte, o pagamento da prestação está atrasado. Pague imediatamente ou vamos recorrer ao tribunal. Disse ele. Não tenho dinheiro, estou a trabalhar. Mas não chega, respondi. Não é problema nosso, arranje o dinheiro, disse o advogado. O Tiago e a Clara não podiam ajudar mais. Tinham as suas próprias dívidas. O que ia fazer? Foi nesse momento que tudo mudou. Passou-se um ano assim. Pobreza, solidão, arrependimento, vergonha. Chorava todos os dias. O que tinha feito? Por que não tinha controlado a minha raiva? Por que tinha me vingado? Agora tudo estava arruinado. Hugo tinha ido embora. Minha casa tinha ido embora. Meu dinheiro tinha ido embora. Minha reputação tinha ido embora. Só restavam dívidas e arrependimento. O tratamento psicológico era necessário. Eu ia ao terapeuta uma vez por semana. Marta, você precisa aprender a controlar a raiva. A vingança arruinou você. Tem de aprender a perdoar, tanto a si própria como aos outros. Disse a terapeuta, a doutora Teresa. Como posso perdoar? O Hugo abandonou-me, a Sofia roubou-me o marido, a minha vida está arruinada, estou endividada, o meu emprego é péssimo, a minha casa está péssima, respondi. Perdoar não é por eles, é por si própria. A raiva está a consumi-la. É como um veneno, tende a abandonar, tem de perdoar o Hugo, tem de perdoar a Sofia, mas acima de tudo, tem de se perdoar a si própria. Cometeu um erro, sim, um grande erro, mas ser humano é assim. Cometemos erros, aprendemos, crescemos. Disse a doutora Teresa. Foi difícil, mas tentei. Meditação, yoga, exercícios de respiração, escrita diária.
Aos poucos fui acalmando, a minha raiva diminuiu. Quando pensava no Hugo, já não sentia raiva, apenas tristeza. Quando pensava na Sofia, não sentia ódio, apenas arrependimento. Passaram-se 2 anos. A minha relação com o Tiago e a Clara melhorou. Mãe, cometeste um erro, um grande erro, mas és nossa mãe. Nós amamos-te, perdoamos-te, disseram eles. Comecei a ver os meus netos novamente, o que me deu felicidade. A pequena Emma, de 5 anos, perguntou: Avó, por que é que vives numa casa pequena? Porque a avó cometeu um erro, querida. Agora está a aprender. Respondi. Criei um pequeno negócio online. Fazia artesanato, joias, pulseiras, colares e vendia na Etsy. No início ganhava pouco, mas com o tempo os ganhos aumentaram. Os clientes gostavam, os comentários eram bons. Comecei a ganhar 1.000 euros por mês, que com o mercado davam 2.600 euros. Agora já conseguia pagar as dívidas. Um dia estava a fazer compras no supermercado. Vi o Hugo e a Sofia. A Sofia parecia grávida, tinha a barriga inchada, parecia estar no 8º mês. O cabelo tinha crescido um pouco, era curto, fino, ralo, mas pelo menos tinha, não usava peruca. O Masco Hugo empurrava o carrinho. Estavam a comprar produtos para bebés. O Hugo viu-me. Parou, ficou nervoso. Aproximei-me com o coração a bater forte. Olá, disse eu. Marta. Olá, disse Hugo surpreendido. Como estão? Perguntei. Estamos bem, graças a Deus. Casamos, estamos à espera de um bebê que vai nascer daqui a 3 semanas, disse Hugo. Estou a ver. Parabéns. Ah, sério? Disse eu. Sofia ficou surpreendida, com uma expressão amarga no rosto. Está a falar a sério? Está a dar-nos os parabéns? Arruinou a minha vida, disse ela. Eu sei. Sinto muito. Arrependo-me todos os dias. Peço o seu perdão. Fiz uma coisa terrível. Não posso compensar isso, mas peço desculpa, sinceramente, disse eu. Sofia suavizou um pouco. O meu cabelo ainda não voltou ao normal. O cirurgião plástico disse que talvez seja necessário um transplante capilar. É caro, custa 10.000 euros, disse ela. Eu pago. Já estou a pagar a indemnização. Quando terminar, vou poupar para o transplante capilar e enviar-lhe o dinheiro, disse eu. Hugo ficou surpreendido. Marta, tu mudaste. Pareces diferente, disse ele. Mudei. Passaram 2 anos. Fiz terapia. Aprendi, cresci. Já não sou aquela mulher zangada. Aprendi a perdoar. Perdoei-vos. Acabei por me perdoar a mim própria, disse eu. Hugo amoleceu. Obrigado, Marta. Peço desculpa por tudo. 30 anos não deviam ter sido desperdiçados. Não devia ter acabado assim, mas talvez fosse o mais certo. Tu mereces uma vida melhor, disse ele. Tu também, Hugo. Sejam felizes os dois. Que o vosso bebê nasça saudável, disse eu e fui-me embora. Saí do mercado, entrei no carro e chorei. Mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, lágrimas de paz. Eu tinha perdoado. Finalmente, eu tinha realmente perdoado. Tanto a eles quanto a mim mesma. 3 anos se passaram. Tenho 53 anos. Minha vida é diferente, mas não é ruim, na verdade é boa. O meu negócio online cresceu. Agora não vendo apenas joias, mas também presto serviços de design. Ganho 3.000 euros por mês. Saí do mercado, agora dedico-me apenas ao meu negócio. Mudei-me para um apartamento maior, 2 quartos, um bairro agradável, confortável. O Tiago e a Clara estão perto. Vemo-nos várias vezes por semana. Passo tempo com os meus netos. Eles são tudo para mim. Recebo notícias do Hugo e da Sofia às vezes, através do Tiago e da Clara. Eles tiveram um filho chamado Jake. Estão bem. O Hugo tornou-se sócio do escritório. A Sofia voltou ao trabalho. Fez um transplante capilar com bons resultados. Estão felizes. E eu também estou feliz, não por eles, mas por mim. Então,
Se me arrependo? Sim, todos os dias. Enviar aqueles cremes depilatórios foi o maior erro da minha vida, a pior decisão que tomei. A vingança destruiu-me, prejudicou os meus filhos, prejudicou-me a mim. Se pudesse voltar atrás, não o faria. Definitivamente não o faria. Divorciava-me, chorava, sofria, mas com o tempo sarava. Sem vingança, mas não posso voltar atrás. Só posso aprender. E aprendi. A vingança não é a solução, cria problemas maiores. A raiva não fortalece, destrói. Perdoar não é fraqueza, é a maior força. Perdoar a si mesmo, perdoar os outros, deixar o passado para trás, olhar para o futuro. O meu conselho para vocês: se foram traídos, se sofreram uma traição, se estão a sofrer, se estão com raiva, não se vinguem. Não vale a pena. Não vale mesmo a pena. Isso vai queimar-vos ainda mais, vai destruir a vossa vida. Divorciem-se, separem-se, chorem, sofram, mas com o tempo isso vai passar. Não se vinguem, porque ninguém ganha, todos perdem. Eu cometi o erro, não o cometam. Que a minha história sirva de aviso para vocês. A raiva é passageira, as consequências são permanentes. O que fariam se estivesse no meu lugar? Se o vosso cônjuge vos traísse, fugisse com uma pessoa mais jovem, vingariam-se? Ou perdoariam e seguiriam em frente? Escrevam nos comentários, estou realmente curiosa. Eu sou Marta Duarte, tenho 53 anos. Enviei creme depilatório em vez de máscaras capilares para a amante do meu marido infiel. A mulher ficou careca, processou-me, fui considerada culpada, paguei 150 mil euros de indemnização, perdi a minha casa, o meu dinheiro, a minha reputação. O que se seguiu foi um pesadelo, literalmente. Mas sobrevivi, aprendi, perdoei, cresci. Agora sou uma pessoa melhor. Aprendi com os meus erros. Espero que também aprenda com a minha história. Viva com amor, não com raiva. Viva com perdão, não com vingança. Olhe para o futuro, não para o passado. Se gostou da minha história, pode apoiar-me inscrevendo-se para que eu escreva novas histórias. Desde já, muito obrigado. E se fosse você, o que faria no lugar dessa pessoa? Gostaria muito que partilhasse os seus pensamentos e sentimentos nos comentários. Cada comentário torna estas histórias ainda mais significativas. Além disso, não se esqueça de escrever onde ouviu esta história. Cada história tem um caminho, cada caminho tem uma história. Se gosta deste tipo de histórias de vida, não se esqueça de gostar do vídeo e subscrever o meu canal. Espero encontrá-lo novamente em novas histórias. Fique com amor.